A justiça decidiu sobre a prisão da Deolane Bezerra. Ela fica ou ela sai? A única coisa que eu já vou adiantar para vocês é que depois dessa decisão, quem não gostou nada foi a família da Deolane Bezerra. E parece que bateu um desespero e elas foram atacar logo quem? Isso mesmo, o promotor Lincoln Gakia, que está à frente desse caso. Pois é, eu vou contar tudo para vocês nos mínimos detalhes, inclusive trazer para vocês o que a família da Deolane Bezerra andou fazendo depois dessa decisão. E é isso, eu vou mostrar tudo para vocês. A primeira coisa que aconteceu ontem é que as pessoas ficaram alvoroçadas, porque saiu muita notícia falando que Deolane Bezerra ia para casa, porque a justiça era obrigada a conceder liberdade para ela, porque passou 90 dias, mas não era bem assim não. E o Ministério Público ele reagiu, ele pediu à Justiça de São Paulo a manutenção da prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra e dos demais réus da Operação Vernix, que investiga aí um suposto esquema para lavar dinheiro. No documento, os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, afirmam que permanecem os requisitos para a prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Segundo a denúncia do Ministério Público, a organização criminosa era dividida em 3 núcleos: o decisório, integrado pelo chefe do PCC, Marco Williams Erbas Camacho, e Alejandro Juvenal Erbas Camacho Júnior, o operacional, e o financeiro, que, segundo a acusação, Deolane integra esse último grupo, o financeiro. No pedido apresentado, o GAECO afirma que Deolane seria a principal integrante do núcleo financeiro responsável por ocultar e dissimular recursos de origem ilícitas por meio de contas bancárias vinculadas a ela e às suas empresas, além de converter esses valores em bens de alto valor econômico. Outro argumento apresentado pelo GAECO é que existe dois dos denunciados, Paloma Sanches, Erbas Camachos e Leonardo Alexander. E eles continuam foragidos até o dia de hoje. E que na avaliação da promotoria reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Aí eu já só um pensamento aqui é que se esses dois estão foragidos é porque essa investigação está indo para o lugar certo, a gente sabe, né? E, segundo a denúncia, os investigados integrariam uma organização criminosa voltada à ocultação e dissimulação de recursos provenientes de atividades ilícitas. Enfim, aí eles falaram que tem documentos fiscais, bancários, relatórios técnicos que apontam grandes movimentações, que tem laranjas, tem várias coisas, várias provas. Engraçado, né? Que a família continua falando que não tem prova, atacando o promotor, enfim, né? Mas a decisão do juiz foi a seguinte: o Ministério Público solicitou isso tudo que eu acabei de falar para vocês. A promotoria argumentou com firmeza que a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica ou a prisão domiciliar, seriam totalmente insuficientes para garantir a ordem pública neste momento, principalmente por ter duas pessoas que já estão foragidas e que a justiça está à procura. A justiça considerou os argumentos do Ministério Público sólidos o suficiente para justificar a permanência de Deolane na prisão por tempo indeterminado. Ou seja, Deolane vai continuar presa e as pessoas ainda estão falando que Deolane vai sair da prisão. Pode ser que ela saia mais pra frente, tal, mas um monte de gente falando que pode ser que hoje, sexta-feira, a Deolane saia da prisão, mas não. O juiz já deu o veredito. Como de costume, a família da Deolane Bezerra, que se diz ser tão perseguida, tão sabe, vítimas da sociedade, elas vieram a público
falar sobre, a prisão da Deolane Bezerra e não só isso, falar sobre o promotor também, o Lincoln Gakia. E assim, eu acho melhor elas ficar calada, porque qualquer hora vai sobrar para elas e elas vão lá fazer companhia para Deolane Bezerra. Mas a primeira a aparecer logo após essa decisão foi a Daniele Bezerra. E ela disse o seguinte: Deolane nunca teve 35 empresas. Deolane nunca se casou em uma penitenciária. Deolane nunca integrou organização criminosa. Eu sei que, por ser irmã e advogada dela, muitos vão dizer que minha palavra não basta, por isso esperamos que os fatos e as provas falem. Espero também. Mas quando tudo isso estiver esclarecido, quem devolverá a minha família? O que estamos vivendo? Quem devolverá as noites sem dormir, o medo, a angústia, aquelas coisas, né? Desde 2022 vivemos com investigações sucessivas, aí essas coisas aí e foda-se, né? Porque isso aí vocês vivem falando, mas vamos ao que a Daiane escreveu, porque é uma coisa muito mais séria, porque ela, sabe, ela coloca à prova toda a investigação e também ao Dr. Lincoln Gakia, que está à frente disso tudo e está trabalhando arduamente para fazer com que essa prisão e essa investigação aconteça. Entende? Mas vamos ver o que a Daiane tem a dizer. Ela disse o seguinte: não vou me calar, mas também não vou ser leviana. Como pode um promotor que se apresenta como o maior especialista em crime organizado do país, que dedicou 4 anos a investigar minha irmã, ir a uma entrevista e falar tantas inverdades? Uma pesquisa básica de 5 minutos mostraria quantas empresas Deolane tinha. 5 minutos. Ele teve 4 anos. E que não venham dizer que foi trabalho apressado. Não, foram 2 dias, foram 4 anos de investigação. Uma investigação que, curiosamente, começou em ano eleitoral 2022 e terminou em um ano eleitoral 2026. Eu não afirmo nada, apenas observo e convido a cada um de vocês a observar também. Mas vamos lá, querida. Essa questão de eleição e tal, se fosse assim, pela pessoa que ela tirou uma foto, ela estaria solta, porque neste momento, quem está no poder é a pessoa que ela tirou a foto. Então, eu acho que não tem nada a ver com essa questão política. Entende? Não tem nada a ver, porque senão ela já estaria fora de lá. Eu acho que ela não teria nem sido presa, para começar. Outra coisa, o Dr. Lincoln Gaki, ele tem 35 anos que ele trabalha investigando crime organizado. O homem nem dorme, porque o homem é jurado de morte. Você acha que ele estaria perdendo o tempo dele prender Deolane Bezerra porque ela tem 20 milhões de seguidores? Que a maioria, assim, 95% é árabe? Porque naquela manifestação lá, eu não vi ninguém. 20, 30 pessoas que foi é muito. E ainda a delegada falou que estavam lá recebendo. Entende? O que está acontecendo aí? Cadê os seguidores da Deolane? Que ela disse ter tanto seguidor. Ou eles não podiam ir porque eles eram árabes e não ia dar tempo de chegar no Brasil. Mas se falar muito é inveja, né? Minha irmã teve a vida exposta, a família destruída e os filhos afastados da mãe. Nós aguentamos tudo em silêncio, confiando na justiça. Mas silêncio não é o mesmo que aceitação. Por isso, olha a audácia. Por isso, hoje eu peço uma única coisa. Não peço perseguição, não peço vingança. Peço que a conduta desse promotor seja auditada. Que instituições competentes examinem com lupa cada ato, cada prazo, cada decisão tomada nesses 4 anos. E se tiver tudo certo, excelente, eu farei questão de reconhecer publicamente com a mesma voz que uso agora. Eu não sei não, hein? Eu tô achando que tá querendo fazer companhia para Deolane. É isso que eu tô achando, viu? Porque eu não entendo. É só para ela, é só elas que estão certas. O mundo todo tá errado e elas são vítimas, são perseguidas, as pessoas têm invejas porque ela saiu do zero e cresceu na vida. Mas é isso, gente.
Deolane continuará presa? Deixa aí o que que vocês pensam a respeito disso, porque eu não vou ficar falando muito aqui, né, porque tá todo mundo cansado já da família de Deolane Bezerra viver falando a mesma coisa toda vez. Estão chorando desde a outra prisão dela. Entendeu? Parece que a ficha não caiu até hoje e continuam tentando mudar a opinião pública com várias coisas, né? Mas é isso. O vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curta, compartilha, se inscreva nesse canal. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.